História da Contra-Reforma. A história da Contra-Reforma aborda vários tópicos, principalmente Martinho Lutero e a Igreja Católica. A Igreja Católica reagiu à Reforma Protestante por meio de um conjunto de medidas teológicas e políticas que recebeu o nome de Contra-Reforma, que tem como data inicial simbólica o Concílio de Trento, que durou mais de 15 anos. Os principais organismos por meio dos quais a Contra-Reforma operou foram as ordens religiosas, como a dos dominicanos e a Companhia de Jesus, que buscaram converter novos fiéis ao redor do mundo, em especial nas Américas e na África, expandindo o alcance da Igreja para além da Europa. Além disso, a Igreja propôs reformas estruturais, como a expansão da educação do clero e a mudança do comportamento dos padres, para evitar as críticas mais comuns às suas práticas. Dentro da Contra-Reforma, temos a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, foi um sacerdote católico alemão, o principal personagem da Reforma Protestante realizada na Europa, no século XVI, que contestava o poder da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas, de indulgências e de relíquias sagradas. A história da infância e juventude de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Saxônia, Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483, filho de um mineiro que chegou a ser conselheiro na pequena cidade de Mansfeld. Foi criado em um ambiente religioso de violenta austeridade, com histórias de demônios e feiticeiros, superstições que marcaram sua infância. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas em 1505 decidiu entrar no Mosteiro Agostiniano de Erfurt. Em 1507, ordenou-se e prosseguiu a sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com a frivolidade da Cúria Romana. Em 1512, obteve o doutorado em teologia. Nesse mesmo ano, foi eleito cônego no convento de Wittenberg. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastorais e ao ensino de teologia, enquanto amadurecia sua doutrina sobre a justificação pela fé. Contexto histórico da Contra-Reforma. No início do século XVI, não existia um Estado nacional alemão. A religião estava dividida em vários estados, governados por príncipes, cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano, germânico ligado ao Papa, era meramente nominal. Os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial, espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemães não podiam dispensar a igreja, mas se tornava cada vez mais difícil viver sob sua tutela. Todas as taxas arrecadadas pela igreja fluíam para Roma. Nos estados alemães, apesar da falta de unidade política, vários soberanos já não toleravam qualquer interferência extrema em sua jurisdição. A solução seria a formação de uma igreja nacional que remodelasse os preceitos do cristianismo. A Alemanha estava pronta para uma reforma. Segundo Daniel Hobbes, já na segunda metade do século XV, tudo o que havia de mais representativo entre os católicos, todos os que tinham verdadeiramente consciência da situação, reclamavam a reforma, por vezes num tom de violência feroz e mais frequentemente como um ato de fé nos destinos eternos da Ecclesia Mater, ou Igreja Matriz. Na Alemanha, destacava-se Nicolau de Cusa, mas a Espanha foi que sobressaiu-se como vanguarda da reforma católica em fins do século XV. Os reis católicos consideraram a reforma eclesiástica como parte essencial da restauração do Estado, o que norteou a sua política. O cardeal Cisneros, com a aprovação da monarquia, reformou os franciscanos em São Pedro de Alcântara e a vida monástica, em especial dos beneditinos, naquele país. A Universidade de Alcalá, fundada pelo cardeal Francisco de Cisneros, foi um grande centro de estudos teológicos e humanísticos e fez publicar a célebre Bíblia Poliglota Complutense, em 6 volumes, em 1517, editada em hebraico, latim e grego. A Igreja Espanhola, nas primeiras décadas do século XVI, era sem dúvida a de maior nível espiritual e científico do continente.
A obra de renovação espiritual do clero e do povo, levada a efeito por São João de Ávila, constitui um capítulo à parte na história religiosa do século XVI. Santa Teresa de Ávila reformou a Ordem de Carmelo, e São João da Cruz estendeu a reforma aos frades carmelitas. Foram reformadas nessa época antigas ordens religiosas, como a dos beneditinos, por Didier de la Cour, a Congregação de São Mauro na França, os cistercienses por João Batista de la Barrière Abade, de Notre-Dame de Fouillon, os trapistas por Rancé, Abade de Troyes, os agostinianos foram reformados por Pedro Fouillet e os premonstratenses por Lacruelle-Levelet.